Nós começamos hoje uma série cujo nome tem a intenção de provocar fortemente você. Jesus sem censura. Eu vou explicar por que essa série e por que esse nome, fazendo uma pergunta para você. Nós estamos em outubro, últimos dias de outubro de 2020, de um ano esquisito da história. Você imagina um Jesus que anda na história e na terra no ano 1. No ano 27, quando ele morreu, Jesus palestino, não é isso que a gente imagina? Andando com uma roupa antiga, palestina, um cabelo longo. Ele encontra com uma mulher samaritana, ele encontra com um fariseu, ele encontra com um publicano, ele encontra com um zelote, ele encontra com a multidão, ele se encontra com Pilatos, ele se encontra com Herodes, ele se encontra com o cego, com o aleijado. Hoje, quem são os cegos, os aleijados, os zelotes, os publicanos, os fariseus, os Pilatos, os Herodes, os Pedros, os Judas? E se Jesus estivesse hoje aqui, na sua cabeça, pensando agora, quem seria o grupo de pessoas, qual seria o grupo de pessoas que mais seria incomodado com as suas falas? Jesus incomodaria a liderança religiosa? Você crê que sim? Sim ou não? Muito ou pouco? Muito. Jesus falou com políticos. Jesus incomodaria a liderança política hoje? Sim ou não? Como que as pessoas do mundo bipolarizado, como revivemos hoje, reagiriam a Jesus? Jesus incomodaria o pessoal da esquerda? Sim. Jesus incomodaria o pessoal da direita? Sim. Vou te falar uma coisa. Quem é o tipo de pessoa que Jesus incomodava? Jesus incomodava um tipo específico de pessoas. Aquelas que estavam na frente dele. Porque Jesus olhou para Nicodemos, um líder religioso, líder político, líder econômico, olhou para ele e falou assim: se você não nascer de novo, Nicodemos, sem chance. Aí Nicodemos dá uma disfarçadinha e fala: Senhor, não estou entendendo isso aqui, porque isso não se enquadra na minha filosofia. E fala: você é mestre de Israel, não está entendendo? Se você não está entendendo disso, como é que você vai entender daquilo que você perguntou? Jesus também falando com o fariseu, mas ele sai de perto de um fariseu e vai se encontrar com uma mulher samaritana, discriminada, opressa, marginalizada. E o Jesus revolucionário, qual pintamos hoje, ao encontrar com uma pessoa oprimida, olhou para ela e falou: vai buscar seu marido? E ela falou: vou, esse que está comigo, não vou buscar não, vai. Aliás, esse marido não é seu, você já teve 5. Jesus incomodou a samaritana. Jesus incomodava todo mundo. Então a pessoa que Jesus mais incomodaria se estivesse aqui, amigo, é você. Porque assim ele fazia. As pessoas não colocam pessoas boazinhas na cruz. E lembre-se que quem abriu a boca para gritar crucifica-o, não era a direita ou nem a esquerda da sua época. Quem abriu a boca e gritou crucifica-o foi a multidão, da qual todos fazem parte. Esse é Jesus. Bonzinhos não vão para a cruz. Quem vai para a cruz é gente incômoda. É gente que as pessoas não querem mais perto. É gente que vai onde a gente não convidou. É gente que estremece a base. E ninguém tem ódio da Bíblia por causa das coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. As pessoas que odeiam a Bíblia por causa das coisas que a Bíblia fala sobre você. E não sobre o que elas falam com Jesus. Porque quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, as pessoas falam: estou com fome. Mas ele também falou: você sem mim não é nada. E isso irritou. Esse é Jesus. Você não vai se estremecer diante de uma palavra que fala de um Deus de amor. Mas você vai sim ser desafiado diante de uma palavra que fala que você é um fracassado. E a Bíblia não fala isso só uma vez. Ela gasta 1189 capítulos para falar dessa realidade, o tempo todo. Esse é Jesus, sem nenhuma censura. No capítulo 14 do livro de Lucas, há um relato. Poucos versículos, vou ler com você do versículo 25 até o 33. Curto, denso, típico de Jesus.
Lucas capítulo 14, verso 25, começa assim, e ele começa delimitando, típico de Lucas, típico do Evangelho. Assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: que cena! Olha a tensão que está aqui. Você está imaginando Jesus andando, e se você já ouviu falar no Jesus clichê que nós dizemos que Jesus andava com os pecadores, o Jesus real da Bíblia não aceitaria essa frase. E se você já disse, para de dizer isso. Você que está em casa e me ouvindo, você já pode ter ouvido falar: não, mas Jesus andava com os pecadores. Isso não é verdade. Jesus nunca andou com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus, porque nenhum pecador disse para Jesus onde é que ele deveria ir. Em nenhum momento da história, Jesus não foi convidado por uma mulher samaritana para ir até o poço, porque Jesus não andava com os samaritanos. Os samaritanos é que andavam com Jesus. Jesus ia e direcionava, mesmo que para chegar em um velório ele atrasasse 4 dias, nunca em nenhum momento da história houve uma pessoa sequer no céu ou na terra que conseguiu fazer a agenda de Jesus que não fosse o Pai. Jesus, Lázaro morreu, eu estou sabendo. Jesus, você não vai logo? Eu vou na hora que eu quiser. Isso é Jesus. Jesus, o mar está bravo. Calma, pronto, o mar não está mais bravo. Ninguém faz agenda de Jesus, absolutamente. Nessa cena, grandes multidões o acompanhavam. Você está seguindo Jesus, entenda fundamentalmente essa frase. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus nunca acompanhou grandes multidões. E se você está imaginando ser um seguidor de Jesus, essa frase deve ser compreendida integral e profundamente. Jesus não acompanhava multidões. Jesus não vivia e nem direcionava suas postagens pelos likes que recebiam. Isso não era importante. E muitas vezes, como nessa, ele faz algo estranho. Grandes multidões o acompanhavam, então ele, voltando-se, e ao voltar, Jesus se coloca numa posição contra a multidão. E desde os primeiros líderes, grandes líderes da história da humanidade, nenhum ousou fazer isso. As pessoas já ousaram enfrentar exércitos, enfrentar lideranças políticas, econômicas, sociais. Nunca ninguém enfrentou uma multidão. Nenhum grande líder da história fez isso. Jesus olhou contra a multidão e disse o seguinte, verso 26. Se alguém vem a mim, olha a frase, e não aborrece a seu pai. A palavra aqui traduzida na minha Bíblia por aborrecer é a mesma que em outras partes da Bíblia, e da sua está escrito odiar. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs. Está imaginando os discípulos dizendo isso? Os discípulos estão aqui perto de Jesus, e conforme a importância de Jesus e a popularidade de Jesus vai aumentando, a deles também. Então eles estão aqui, e quando juntaram-se as grandes multidões, os discípulos de Jesus falaram: era agora, chegamos no momento top da nossa história. E aí Jesus vira para a multidão e fala: se ninguém aborrece a seu pai. Os discípulos sentem uma vergonha alheia e falam: ele vai começar esse discurso de novo. Tomara que ele não fale aquela história de comer a carne e o sangue dele, porque toda vez que ele fala essa história, a galera fica louca e vai embora. Ele fala: pai, os discípulos abaixam a cabeça. E mãe, um começa a olhar para o outro e fala: até onde ele vai com esse negócio? E mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs. E quando os discípulos já não estão aguentando mais de vergonha alheia, ele fala: e a própria vida? Senhor, não sobrou nada para eu odiar aqui. Eu tenho que aborrecer meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, e eu tenho que me odiar e aborrecer a própria vida. Não pode ser, meu discípulo. Uma inversão absurda de suposições. Absurda. Jesus inverte radicalmente a suposição. Suposição humana, carnal, minha. Eu vou andando e o meu sucesso é medido pela quantidade de pessoas que eu alcanço.
Eu vou andando e a minha posição, ela é medida, e o meu sucesso pela quantidade de conquistas que eu vou acumulando. E quanto maior é a minha igreja, quanto maior é o meu público, quanto maior são os membros que estão perto de mim, quanto maior é a quantidade de pessoas que estão me seguindo, mais pode ser consolidado o meu sucesso. E aí Deus olha para mim e fala assim: Robson, não tem absolutamente nada a ver. Olha para mim na Bíblia, toda vez que se juntou uma multidão e que cresceu um monte de gente, eu fui lá e rachei no meio. E ele olha e fala assim: eu não estou falando da multidão agora, eu estou falando de você. E ele coloca um vestibular da fé quando ele fala assim: multidão é fácil, porque multidão é só juntar perto de alguém e começar a seguir. E não importa o que você está falando na multidão, você está no meio de uma multidão, Jesus está andando, você puxa o celular no meio da multidão e ninguém te nota. E você pode ficar vendo o que você quiser enquanto Jesus estiver falando. Mas se tiver Jesus e você na frente dele, não dá para você puxar o celular. Jesus olhando para a sua cara, puxa o celular e deixa ele falando sozinho. Jesus olhando para você está na frente de uma tela no YouTube, você vai para a cozinha, pega um copo e deixa lá Jesus falando na sala, no quarto onde está o computador. Isso é fácil, porque a multidão faz assim, e não importa quantas pessoas, e se tiver 5, 6, 10, 20 pessoas no meio de fazer isso, você pode desviar seus pensamentos, ele faz uma pergunta e você espera alguém responder, até você se conectar com o assunto de novo. Mas se é você e ele, não dá para fazer nada disso. E quando Jesus fala assim, multidão dá para ir, mas as multidões que hoje gritam, Rosana, o filho de Davi, amanhã vai gritar, crucifica-o, e você vai gritar junto. Porque multidão é assim, é só ir onde as pessoas estão. Agora, se você não for capaz de aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, tudo que você ama e a própria vida, não dá para ser meu discípulo. E aí ele muda a categoria. Eu não chamei você para andar comigo. Eu não chamei você para andar comigo. Eu chamei você para morrer comigo. Você não pode ser meu discípulo. Não pode dizer que é meu discípulo. Você não vai aguentar ser meu discípulo, sendo assim. Ele olha para a multidão e fala assim: você não é meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É verdade que 2020 anos depois, a gente apaziguou tanto esse texto e domesticou tanto esse texto, que ao falar tomar a cruz e vir após mim, né, ser meu discípulo, ficou muito fácil de ser ouvido, mas eu queria que você voltasse um pouquinho. Tomar a cruz, e pense que cruz não é um pingente, não é um objeto, não é uma bijuteria. Cruz é um instrumento de tortura cruel, que os romanos chamavam de crudelíssimo suplício. Eles não citam cruz em um almoço. É indecente conversar e falar de cruz, porque falar de cruz é pensar numa tragédia humana. Um crucificado não é sepultado. As pessoas pegam as partes da madeira e do corpo e juntam tudo e colocam numa vala pública, porque é maldito aquele que for pendurado no madeiro. Pessoas que são crucificadas são pessoas que têm o ódio da sociedade. Malditas. Malditas, é tudo que existe de ruim que deve ser eliminado publicamente para desencorajar qualquer pessoa a ver, a tentar se parecer com aquele que está lá. Jesus foi colocado na cruz em cima de um monte, que é para o mundo inteiro olhar. Mas quando uma pessoa toma a cruz, ele está dizendo o seguinte: é uma declaração de aceitação da sentença. Quando os romanos faziam a cruz e falavam para o crucificado pegar a cruz e atravessar uma cidade, ele está dizendo ao andar: eu aceito o que os romanos estão falando a meu respeito, eu entendo que o que eu fiz é errado, eu aceito a sentença, eu mereço isso. Ele pega a cruz, coloca sobre si, dizendo: essa sentença é minha, e abraça o que o outro está dizendo a seu respeito. Ser crucificado é morrer, andar com uma cruz na costa é dizer: eu mereço a morte. É isso. Se você quiser seguir, se você quiser ser meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz e vir após mim. Você entendeu o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele vai parar de dizer que você é fracassado. Ele vai parar de dizer que todas as suas tentativas são inúteis. Ele vai parar de dizer que você merece a morte. Você vai começar a dizer isso. Porque enquanto você não bater no peito e dizer:
tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, vai ser impossível você mudar de vida. Vou dizer uma coisa para você, anote isso. Enquanto você permanecer perdidamente apaixonado pelo tipo de pessoa que você é, não haverá nenhuma chance de você se tornar alguém melhor no futuro, porque os apaixonados não querem ser transformados. Eles são loucos por si mesmos. Então, a primeira coisa que Cristo vai fazer com você é fazer você desapaixonar-se, desapegar-se, ou na palavra dele aqui, aborrecer a você mesmo. O primeiro ódio que você sente ao encontrar-se com amor genuíno é pelo tipo de pessoa que você se tornou sem ele. Sem isso, sem cruz, sem chance. Para que você e eu possamos minimamente entender o que ele está querendo dizer nesse versículo, é fundamentalmente necessário voltar um pouquinho em duas coisas a respeito do pecado. A primeira está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 7. Não deixa desmarcado, Lucas, porque nós vamos voltar para o texto já já. Romanos, capítulo 8, verso 7. Texto forte. Por isso, diz Romanos 8, 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Dá um salto na sua Bíblia, vá para Colossenses, capítulo 1, verso 21. E vós outros também, você que também outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O penhor da carne é inimizade, você antes era inimigo. Volta um pouquinho, livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o pior inimigo que um ser humano pode ter? As respostas podem ser variadas, mas geralmente elas passam assim. O pior inimigo que o ser humano pode ter, geralmente a gente responde, qual é o pior inimigo do ser humano? Nós mesmos. Então, se você perguntar para Jesus, falar, Jesus, eu disse que alternativa A, eu mesmo. Deus fala assim, claro que não. Por quê? Porque eu transformo você. E quando eu transformar você, você deixa de ser inimigo. Então, você mesmo é um inimigo que você sabe exatamente o que fazer para não ser inimigo. Você pode vencer. Aliás, você sabe qual é a receita de vencer você. Entregue-se para Cristo. Alternativa B. Qual o pior inimigo? Aí é um clássico termo famigerado. A gente até chama Satanás de o inimigo das vossas almas. E muitas vezes, quando a gente não quer falar o nome dele, ou simplesmente falar Satanás, a gente fala o inimigo. Não é assim? Castelo forte, a gente canta umas partes assim. Satanás é um inimigo poderoso? Verdade ou mentira? Verdade, não vacila com ele, não. Ele é o pior inimigo que você pode ter? Claro que não, porque Satanás é um inimigo vencido e desesperado. E todas as vezes que Satanás se levantou contra Deus, a luta foi desigual. Em nenhum momento há uma luta de Satanás contra Deus que ele foi para a trocação. Ele sempre perde no primeiro round. Você pega Satanás contra Jesus no deserto, para ter um momento clássico de luta. Satanás veio com todo o poder e toda a força, com todo o preparo, contra alguém que estava humanizado e com 40 dias sem comer, sem beber. Ele devia estar naquele momento muito mais feio do que quando ele estava na cruz. 40 dias, cadavérico, magricelo, com o olho esbugalhado, a pele toda ressecada, mal tendo força para piscar. E depois que Satanás faz gato e sapato, Jesus fala uma frase, Satanás, vai-te. O que acontece depois disso? Não tem nenhuma fala de Satanás. Ou seja, que momento que a história da tentação termina? Na hora que Jesus quis que ela terminasse. Não tem nenhum momento, não tem a emoção do combate. Ele simplesmente fala, cala a boca e sai, e acabou a conversa.
Em qualquer momento, um outro momento, Satanás enfrenta Jesus na inteligência, e o possesso de espíritos malignos, o demônio responde lá, Senhor, eu posso ir para o porco? Eu fico até imaginando o sorrisinho de Jesus. Pode ir. E eles vão para o porco. E Satanás está sorrindo, feliz da vida. Falou, enganei, agora eu vou derrubar todos os porcos e vão mandar Jesus embora. E ele vai lá. E os porcos fazem tudo no plano de Satanás. E aí chegam os donos dos porcos e falam, Jesus, o senhor pode ir embora? Ele falou, vou embora sim. E Satanás dá um sorriso maior ainda. Aí chega o rapaz limpo agora, fala, Jesus, posso ir contigo? Ele falou, não, vai não. Você vai ficar aqui. E vai pregar para todo mundo. Porque o que impedia essas pessoas de me aceitarem eram os porcos. Agora nada me impede. Pode falar aí de boa que todo mundo vai aceitar, como de fato todo mundo aceita. Não dá para competir. Satanás é um inimigo vencido. Qual é o pior inimigo que você pode ter? Amigo, vou te contar uma história para explicar. E você não pode parar de prestar atenção. Gênesis capítulo 3. Verso 15. Jesus está olhando para a serpente. E diz assim, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá, pode ser que esse texto já esteja domesticado também na nossa mente, e, portanto, ouvir o flanelógrafo nos sequestra. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho para isso. Neste momento, a serpente está celebrando, porque o segundo melhor plano da história tinha sido executado eficazmente. Até esse momento, ninguém tinha visto a execução de um plano tão perfeito, genial. Tudo aqui foi milimetricamente pensado. Eva se separando de Adão, a pergunta primeira que foi genial, a resposta que foi esperada, toda a sequência da conversa, come de um fruto da árvore do bem e do mal, se torna pecador, segue, vai para comer o fruto da árvore da vida, se torna um pecador eterno. Satanás, que era um sem planeta, agora tem um reino só para ele. Perfeito, e tudo, Jesus estava contra a parede, o sorriso era gigantesco. Aqui, o segundo melhor plano que o universo tinha visto estava em franca execução, sem um cisco de fracasso. Jesus aparece, faz uma pergunta para Adão, faz uma pergunta para Eva, e para Satanás ele não faz pergunta nenhuma. Ele fala assim, tradução na linguagem de amanhã, primeira coisa, este lhe ferirá a cabeça. O que ele está dizendo? Olhe bem para o meu olho, Jesus fala, eu vou matar você. O sorriso começou a diminuir. Pisar na sua cabeça. Pensa aí, vou pisar na sua cabeça. Isso é Jesus que está falando. Vou te esmagar. Isso que ele está falando. Mas ele vai falar mais uma coisa. Porei, qual é a palavra que está no seu texto aí? Depois de porei. Inimizade entre você e a mulher. Entre os seus descendentes e a sua descendência e o descendente dela. Essa inimizade vai acabar no conflito quando ele pisar na sua cabeça. Vou matar você. A minha ira está sobre você e eu vou despejar a minha ira. Isso vai redundar na sua morte, no seu extermínio. Se você não entendeu, é só juntar os textos. Ele olha e fala, você é meu inimigo e meus inimigos serão eliminados. Eu vou exterminar você, a minha ira está sobre você. Aí você vai para perguntar para Romanos, chega para Paulo e fala, Paulo, qual é o pior inimigo que um ser humano pode ter? Paulo não vai pensar duas vezes e responder para você. Deus é o pior inimigo que você pode ter, porque ele não perde. Se Satanás correr atrás de você, você levanta a mão e clama pelo Senhor e você está salvo. Se todos os exércitos do mundo atingirem você, você clama pelo Senhor e você está salvo. Se principados e potestades, qualquer coisa dentro do céu, fora do céu, na terra, no presente, no futuro, tudo contra você é ineficaz quando você está em Cristo Jesus. Você crê? Diga amém.
Mas se Jesus estiver vindo na sua direção, não existe ninguém no universo para quem você possa pedir socorro. Não existe. Não há como Satanás vir na sua direção e com Jesus você perder. Mas não há como Jesus vir na sua direção e você clamar por Satanás. Vai morrer os dois. Todos perdem. Todos. Por favor, preste atenção. Nenhuma circunstância é pior do que estar em pecado. Porque a malignidade do pecado não está no dano que ele pode causar ao seu namoro. A malignidade do pecado não se mede na profundidade, no dano que ele causa ao seu corpo, à sua carreira. Não, pecado não é isso. Ele não é só as coisas que ele causa nos seus planos, nos seus projetos. A malignidade no pecado está em pegar uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de criar, de pensar, de agir e executar. E essa pessoa pega a sua capacidade de criar, de pensar, de agir e executar, que foi dada por Deus, e usa contra ele, e se coloca como inimigo do ser mais poderoso que existe. Nada é pior do que isso. Nada. É por isso que Deus olha para você, sentado num banco de igreja, e fala para você que está com a Bíblia na mão, e fala: filho, para com frescura, e por favor, vai dizer para as pessoas o quão perigosamente elas estão vivendo, porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça, e nada pode ser capaz de separar você e segurar você, ou preservar você diante da ira do Todo-Poderoso. Isso é o resultado perigosíssimo do pecado. Isso é pecado. Quando Jesus olhou para Satanás e falou: eu vou pôr inimizade entre você, e da mesma forma que ele olha para a serpente e fala: você é meu inimigo, ele diz a mesma coisa para as pessoas que estão vivendo em pecado. Portanto, tudo que Satanás iria receber aqui está endereçado àqueles que vivem nesse modo de vida escolhido por ele. Jesus nunca falou dos frutos de uma árvore sem falar das suas raízes. É por isso que quando ele está diante de uma samaritana, e a samaritana vai falar para ele sobre questões políticos sociais, ele fala: pode parar. Nós somos inimigos. Então não importa o que os judeus fizeram com os samaritanos. Se essa questão entre você e eu não for resolvida, você está morta. Vamos resolver o nosso problema primeiro. É por isso que um aleijado aparece diante de Jesus, daquele negócio extraordinário, rasga o telhado, desce ele, e Jesus olha para uma pessoa que não anda e fala: teus pecados estão perdoados. Porque o seu problema não é não andar. Porque se você não resolver o problema comigo, você só não vai andar, não vai pensar, não vai agir, você não vai existir daqui a pouco. Jesus nunca falou com alguém ignorando se ele é pecador ou não. Nunca. Vou te dar um exemplo, pensa no que eu estou falando. Mesmo que você tenha ido para a rua, pensando nas agruras que George Floyd sofreu antes de morrer, Jesus não vai perguntar para George Floyd como ele morreu. Ele vai perguntar para você se você falou de Jesus para ele antes dele morrer. Porque essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. Porque nenhuma situação é mais perigosa do que estar em pecado. Nenhuma. Olha o que Jesus vai falar no texto. Um dia eu estava contando essa história para uns alunos, e quando eu estava contando essa história para os alunos, uma aluna falou assim: mas o que aconteceu com a serpente? Ela perdeu as asas e desceu rastejando. Ele falou: mas a serpente era Satanás? Eu falei: não, Satanás se apropriou da serpente. Mas coitadinha. Ela falou: a serpente não tinha nada que ver na história. E saiu rastejando, amaldiçoada para sempre. Coitada, isso é injusto. Eu falei: você está achando injusto o que aconteceu com a serpente? Eu vou te contar como é que aconteceu com o cordeiro. Olha só, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Se você não entendeu isso, deixa eu te explicar, porque eu não posso terminar sem explicar isso. Se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver que Adão e Eva, no versículo 25 do capítulo 2, estavam nus e não se envergonhavam. Quando você vira a página, eles estão nus e se envergonham. Eles estavam nus e não se envergonhavam, por quê? Porque Adão olhou para Eva, feita a imagem e semelhança de Deus, viu a imagem e semelhança de Deus nela e não se envergonhou, muito pelo contrário, ele gostou. Uau! E ele não gostou de Eva, ele gostou de Jesus em Eva. Eva olhou para Adão nu, e não viu Adão nu, ele viu a imagem de Deus plenamente exposta e gostou. E portanto, quando se vê um ser humano, vê o outro e vê Deus nele, eles sempre vão gostar. Qualquer pessoa que está procurando a imagem de Deus, quando encontra com você que é a imagem de Deus, gosta. E qualquer pessoa que detesta a imagem de Deus, quando vê a imagem de Deus em você, não gosta. Qualquer pessoa que está procurando a imagem de Deus e não vê a imagem de Deus em você, não fica perto de você, porque ele está procurando a imagem de Deus. Eva olhou para Adão, Adão olhou para Eva e se amaram, mas Adão não amava Eva, Adão amava a imagem de Deus em Eva. E o que mantinha Adão e Eva olhando um para o outro e se desejando, era o reflexo da coisa, do ser mais desejável do universo. Agora Adão olhou para Eva, e a imagem de Deus em Eva estava completamente danificada. E Eva olhou para Adão e viu uma imagem danificada, e ficou com vergonha, porque não é isso. Adão e Eva foram feitos para que essa imagem fosse demonstrada. Olha para esse texto, gente. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No primeiro momento da vida de Adão, Adão era sem forma e Deus dá forma para Adão. Adão era vazio. E Jesus olha para aquele boneco de barro e faz assim. Tirou a vida que estava aqui dentro de Jesus e colocou dentro de Adão. E Adão era Jesus por dentro e por fora. O fôlego de Jesus dentro e a imagem de Jesus fora. Agora ele come o fruto e põe o pecado para dentro. E a imagem de Jesus se estraga para fora. Então Jesus chega para ele e fala: Adão, você precisa compreender. Você compreendeu uma parte na primeira parte do texto, agora você vai compreender o que eu não falei. Olha para mim. Quando você lê o capítulo 3, você entende o que Adão pensou e o que Jesus pensou quando ele falou assim: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Jesus conhece o futuro? Sim ou não? Ele sabia que ele ia morrer por Adão? Sim ou não? Então pensa o que estava na cabeça de Jesus quando ele disse essa frase. Adão ouviu: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Jesus pensou: no dia em que dela comerdes, certamente morrerei. O cordeiro morre. E a pele do cordeiro está em cima de Adão. Para que agora, mesmo lutando no mundo de pecado, o mundo, a galáxia, o universo que olhou Adão saindo do Éden, olhou Adão com Cristo sobre ele. Porque ele era a imagem de Deus lá dentro. E continuou sendo a imagem fora. Porque quando o universo olhou para Adão, dando passos para fora do Éden, eles viram o cordeiro que o cobria. Continuou vendo Cristo. E o cordeiro, toda a ira foi sobre o cordeiro. Amigo, você já ouviu falar que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Isso é certo porque ele está dizendo, mas é errado pelo que não está dizendo. Porque você sabe que no dia que Deus acabar com o pecado, Ele o vai fazer matando pecadores. Porque a ira de Deus se manifesta contra a impiedade. Vou terminar
do jeito que Lucas termina esse capítulo. No capítulo 14, ele diz assim: verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou chamando você. Então você sabe do que eu estou dizendo? Estou dizendo que vai custar tudo. Eu vou tirar tudo de você. Porque se você estiver hoje reclamando da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, é porque, obviamente, se a sua vida está dando errado, se os seus planos não se concretizam, se os seus sonhos não se realizam, se os seus projetos são frustrados, é porque você está vivendo sua vida, seus sonhos, seus planos, não dá para você falar que Deus vai transformar a sua vida e manter na sua vida tudo que mantém a sua vida fracassada. Senhor, abençoa meus planos. Não, Ele não vai abençoar seus planos, Ele vai trocar de plano. Senhor, os meus projetos não dão certo. Claro que não dão, são seus. Ele vai pegar tudo que é seu e vai substituir por tudo que é dele. E se ficar uma coisa sequer na sua vida que não seja dele, essa é a única coisa suficiente para ser a razão da sua ruína. Ou é tudo ou nada. Ele olha para você, para mim e fala assim: está afim disso? Porque vai ser assim. Eu não vou pedir, por favor. Porque qual dentre vós é o rei que, indo combater com o outro, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 dá para vencer alguém com 20? Caso contrário, estando ele ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Gente, quem é o rei que ele está se referindo? Quem é você que, indo na sua direção, ou indo na direção de Deus, com o seu coraçãozinho batendo, com o seu pulmãozinho enchendo, você com 1,70 m de altura, indo em direção ao rei do universo, e vai achar que vai chegar com ele, vai negociar com ele? Não vai dar. Se quem está vindo na sua direção está em número, em força maior do que você, a única coisa inteligente que você pode fazer é dizer quais são as condições, para que você não me mate. Portanto, assim é a lógica que Caim não entendeu, que a graça vem de cima para baixo e a glória vem de baixo para cima. Não dá para trocar, porque Deus não precisa do seu perdão, mas você precisa do dele. A glória é para cima e a graça é para baixo. Quando Caim quis a glória, ele ficou sem graça. E quando a maldição não caiu sobre o cordeiro, ela ficou sobre Caim. Porque é assim: ou o cordeiro morre, ou você morre. Um índio, eu chamo de índio, ele saiu de casa, despediu-se da esposa, dos filhos, e disse assim: estou indo caçar, esse é meu trabalho, essa é a minha responsabilidade, e vou voltar com a comida para vocês. E ficou o dia inteiro, e nada de caça. E na cultura que ele estava inserido, voltar para casa sem comida é um fracasso como homem, como marido, como pai. Ele não podia voltar para casa, porque na divisão sexual do trabalho do povo dele, como quase todos os povos indígenas, você tem que voltar com a comida. Preparar a comida não é sua responsabilidade, mas chegar em casa com a comida é. O dia inteiro. E a vergonha já estava caindo na conta. Acontece isso nos dias de fracasso. O fracasso faz a gente pensar um pouco mais. Aí ele olhou para a floresta, para o rio, para aquele barulho mudo do seu próprio fracasso, da própria tristeza, e disse assim para si mesmo: tem alguma coisa aqui que não está batendo. Porque se isso aqui é uma floresta tão grande, tão bem feita, tão harmônica, isso aqui tem que ter um dono. Não é possível que isso aqui tenha surgido do nada. E se tem um dono, eu vim aqui e vou pegar uma coisa dele. Então é óbvio que eu não vou conseguir. Aí ele chegou perto de uma pedra e gritou para o vazio: grande espírito da floresta. E disse o nome dele. Eu vim aqui para caçar, e agora eu entendi que eu vim aqui para roubar, na verdade, porque isso aqui alguma coisa deve ser sua. Mas eu não posso voltar para casa sem nada, então vamos fazer uma aliança. Eu vou dar para você a coisa mais valiosa que eu trago aqui, e o que eu tenho de mais valioso é esse cocar.
que eu ganhei do meu pai, e meu pai tinha ganhado do meu avô, que tinha ganhado do meu bisavô. E isso aqui é muito importante, isso é o símbolo da nossa família. Eu vou pegar esse cocar e vou colocar aqui em cima dessa pedra. E você me dá uma caça. Quando ele coloca o cocar em cima da pedra, adivinha o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele ficou lá olhando. Aí ele pensou, grande espírito da floresta, talvez a caça seja um pouco mais cara que o cocar. Eu entendo, em situações normais eu não colocaria mais que isso, mas eu estou em condição de desvantagem. Eu vou colocar aqui o meu mocassim também. Nada aconteceu. Grande espírito da floresta, tem um colete aqui para te dar. Você aceita e coloca sobre a pedra o colete. Silêncio. Grande espírito da floresta, a situação está ficando vergonhosa, mas eu vou deixar aqui minha calça. E nu, com arco e flecha, ele fica lá, esperando. O que não aconteceu? Grande espírito da floresta, me resta o arco e a flecha. Aqui estão sobre a pedra. E colocou o arco e a flecha sobre a pedra. E nesse momento que ele põe o arco e a flecha sobre a pedra, também não acontece nada. Grande espírito da floresta, não me resta nada. Resta-me a mim. Eu estou me deitando sobre essa pedra, dizendo que deste momento para frente eu sou teu para te servir. Escuta um barulhinho e vê um animal parado ali. Grande espírito da floresta, o arco e a flecha são teus. Você pode me emprestar, por gentileza, para que eu mate o animal? Pega e mata. Grande espírito da floresta, tal como o arco e a flecha, as outras coisas também são suas, como eu também, mas eu vou me emprestar para voltar para casa com isso. E vai pegando tudo de volta. E leva a caça. Alguns tempos, quase uma década se passou. E aquele homem, andando um dia, casual na sua aldeia, vê uma tenda montada. Um homem de terno e gravata falando sobre alguém que na boca do homem chamava Jesus. Sem ele, disse o homem, nada do que foi feito se fez. E no meio do sermão, aquele homem indígena parou o sermão e deu um grito e falou, como é o nome da pessoa que você falou? E o pregador falou, Jesus. Aí ele falou, ele é o grande espírito da floresta. Eu o sirvo, eu sou dele, desde o dia que a gente se encontrou. Alguém chega para você com os termos da paz. Ele, o vencedor, com os termos da paz. E os termos da paz é o seguinte, você está sob a ira e vai morrer. Mas ele propõe o seguinte, você entrega tudo que você tem. Como aquele índio. Aí você fala para Deus assim, tá bom, eu tenho uma conta. Tá bom, então grande Deus. Aquele que o indígena chamou de grande espírito da floresta, fala, então me entrega o que você tem. Eu tenho uma conta. Quanto que tem lá na sua conta? Ah, senhor, acabei de voltar da comportagem. Se for o Fernando, tem algumas coisas. O Fernando é um mito na comportagem. Mas pode ser que você não seja. E fala, senhor, tenho 700 conto na conta, então dá. Tá bom. Mas é Deus que está falando. O que mais você tem? Não, senhor, eu te entreguei tudo que eu tinha. O que você tem aí na carteira? Tem R$30 na carteira, que era para o lanchinho do sábado à noite. Então você tem mais uma coisa, dá os R$30. Onde é que está os R$30? Na carteira. Então dá a carteira também, porque é para você entregar tudo. Então me dá a carteira. Ah, senhor, assim você vai tirar a carteira do bolso. Ah, o bolso é da onde? Da calça? Então dá a calça também, porque é para você entregar tudo que você tem. Mas como que eu vou voltar para casa assim? Ah, você tem uma casa. Então entrega a casa. Mas como que eu vou falar para minha esposa e para meus filhos que eu entreguei a casa? Você tem esposa? E filhos? Então entrega a esposa e os filhos também. Senhor, minha esposa casou comigo achando que eu ia sustentar a vida dela quando eu vim estudar. Ah, você tem um diploma? Ah, Senhor, assim o senhor vai querer até o carro. Tem carro? Entrega o carro. O que as pessoas vão pensar de mim, Senhor, se eu sair por aí sem nada, entregando tudo para você? Para onde vai parar a minha reputação? Você tem reputação? Entrega também a reputação. Senhor, desse jeito o senhor vai, eu vou entregar tudo. Está começando a entender que é tudo.
você perdeu. E quando você perde, você entrega tudo. E a única forma de você lutar com Deus e vencer é perdendo. Assim é, num paradoxo que só o Filho da Graça entende. Você luta com Deus e só sai vitorioso se Ele te esmagar. Esses são os termos da paz. Ou é isso, ou você não pode ser discípulo. Discípulo não tem nada. Deus é tudo nele. Nós vamos nos despedir daqui a alguns instantes. Antes disso, você vai ouvir uma canção que é sobre Ele e sobre você com Ele. E não é uma obra de arte para você apreciar, é um tratado para você fazer. Você escolhe hoje se daqui a alguns momentos da história você vai olhar para Deus e vê-lo como inimigo, ou se você vai olhar para Deus e vai falar assim: foi Ele, e para Ele que eu me entreguei. E quando o universo falar, você é um pecador, você vai olhar para Jesus e vai falar: mas isso é problema dele, porque faz tempo que os meus pecados estão sob a responsabilidade dele. Escolhe. Escolhe. Glória para cima, graça para baixo. Não tem outra possibilidade. Escute, decida, ore comigo. Tão perto estávamos ali, tão nosso era o jardim. No tempo não cabia ao fim um presente eterno. A vida pulsava em seu olhar, havia tanta coisa para ensinar, e eu vinha sempre para lhe ver no encontro certo. Mas agora você se perdeu. Lá fora nada mais é seu. Sua existência sempre flerta com o fim. Mas eu voltarei, pra mudar a sua história e lhe recobrir de glória. Eu voltarei pra tornar seu mundo novo, para ver você livre outra vez. Tão longe você caminhou, tão cego você nem notou que o meu amor jamais faltou, sempre estive perto. Mas agora você se perdeu. Lá fora nada mais é seu. Sua existência sempre flerta com o fim. Mas eu voltarei
mas eu voltarei. Eu voltarei pra mudar a sua história e lhe recobrir de glória. Eu voltarei. Eu voltarei pra tornar seu mundo novo, para ver você livre outra vez. Eu voltarei, eu voltarei pra tornar seu mundo novo, para ver você livre outra vez. Uau! Eu voltarei, eu voltarei pra tornar seu mundo novo, para ver você livre outra vez. Vou orar por você, com você. Não dá para você apertar o botão de mudo do seu coração para o Espírito Santo toda hora. Você pode estar nesse momento na sua casa, perto de alguém, mas na proteção do falso anonimato que você criou. Mas você não está sozinho. Nunca está. Você vai sair daqui, vai enrolar um pouquinho e vai para o seu quarto. Mas não se engane. Uma hora você não está com a multidão. Não dá para levar a multidão para todo lugar. Em um momento, mais cedo ou mais tarde, você vai estar diante dele. Você não vai conseguir cancelar Jesus ou mutar a voz do Espírito Santo para sempre. E ele vem na sua direção com os termos de paz, para que você durma, para que você não tenha medo da volta, para que você encontre seu propósito. Ele está vindo na sua direção com os termos da paz, da reconciliação, para dizer para você, já não vai mais vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Amigos agora. E os termos da paz são esses. Ele te dá a vida dele e você entrega a sua. São esses os termos. Você recebe tudo que ele pode te dar. E você entrega tudo. Tudo. Hoje. Esse encontro já aconteceu. E na minha oração, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa. O Jesus que está correndo e vindo na sua direção, não está vindo para pedir uma chance. Em nenhuma página da Bíblia, Jesus pediu uma chance para ninguém. Jesus nunca vai te pedir uma chance. Alguém inventou essa frase. Ele nunca falou. Jesus está te oferecendo uma chance. E todas as pessoas que determinam hoje a eternidade não estarão vivas ou mortas por causa das coisas que fizeram, mas por causa das chances que rejeitaram ou aceitaram. Não são os pecados, são as chances. Pai querido, ousadamente, mesmo sem entender o tamanho da ousadia, onde estamos, maus pecadores, traidores da lei, sem ter coragem de dizer para as pessoas que estão ao nosso redor a quantidade de bobagem que a gente pensa, sabendo que o Senhor sabe tudo, a gente fecha o olho e abre a boca e fala, Pai, assim,
Louvamos-te porque isso só é possível por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, queremos dizer-te que aceitamos, Pai, os termos da paz. Reconhecemos que te ferimos, que te ofendemos, que ouvimos a voz do inimigo várias vezes, mas hoje nos colocamos diante de ti e ao falar a ti, eu me rendo aos teus pés. A gente não está só recitando um pedaço de uma música, a gente quer de fato, rendidos a ti, nos entregar para que em ti, por ti e para ti, a nossa vida tenha um significado eterno, por tua causa. Aceita-nos, Senhor, que a nossa vida te glorifique em tudo e que a tua graça por nós e através de nós seja o combustível da nossa caminhada, da fala, da ação, também em tudo. E por fim, Senhor, antes de dizer amém, faz-nos, Senhor, vigorosos, perseverantes e ousados em dizer para o mundo que tão perigosamente vive que existe sim a paz concedida na cruz à disposição de todo aquele que crê. E que sejamos, Senhor, pelo mundo conhecidos dessa forma, cobertos, vestidos por ti. Em nome de Jesus. Amém.